Olá a todos e bem-vindos ao HIV 2020 online. Vamos falar sobre os dólares e os centavos do financiamento eficaz. Temos alguns anúncios prévios antes de começar e eu vou fazê-los agora. Então, por favor, escolham o canal de áudio que vocês precisam e para o idioma que vocês precisam. Então, cliquem no ícone de interpretação na parte de baixo da tela e selecionem o idioma que vocês precisam. E também existe uma opção para silenciar o áudio original, somente escutar a interpretação. Temos algumas regras de participação e precisamos lembrar a todos vocês que as nossas sessões oferecem um espaço imparcial para compartilhar experiências, habilidades, opiniões de uma forma mutuamente respeitosa. O HIV 2020 Online opera com uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso abusivo da linguagem, expressão agressiva de opiniões ou qualquer comportamento indesejável que pudesse causar desconforto a panelistas, palestrantes, tradutores ou participantes. E isso também abrange as sessões do Zoom nas plataformas de mídia social do HIV 2020, como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. As pessoas que participem de tais ações durante qualquer sessão serão imediatamente retiradas da sessão sem aviso prévio. Eu também gostaria que vocês soubessem que essa sessão vai ser gravada e transmitida ao vivo na página do Facebook do HIV 2020 Online e, posteriormente, a gravação estará disponível no site e nas mídias sociais do HIV 2020. Precisamos lembrar aqui entre os palestrantes que é preciso falar devagar e com clareza para que os intérpretes possam fazer a tradução. E todos os participantes não terão a opção de acender a sua câmera ou ativar o seu microfone, mas vocês podem participar usando a sessão de perguntas e respostas ou fazer comentários e por escrito com a funcionalidade de levantar a mão. E temos outras pessoas que poderiam até ser convidadas para falar se tiverem algum comentário e se o painelista quiser que você diga alguma coisa. A sessão de chat, de bate-papo, é para comentários para os outros participantes e para todos os painelistas. Também pedimos desculpa porque se temos um número grande de pessoas participando, não vamos poder responder todas as perguntas que aparecerem aqui, mas queremos encorajar a sua participação e estamos muito empolgados com a nossa sessão. Bom, nós achamos que essa é uma oportunidade para ter um diálogo entre os financiadores e as populações principais nas comunidades. E achamos que esta é uma forma de criar uma discussão aberta sobre como melhorar a participação e o engajamento das populações-chave nas organizações. E também precisamos reconhecer que quando pensamos em financiamento para o HIV atualmente, estamos nos referindo a vários assuntos que têm certo cruzamento em várias áreas diferentes. Então, temos assuntos mais abrangentes até coisas muito mais específicas, como cobertura de saúde universal, entre outras questões. Queremos incentivar a participação das comunidades e queremos que o diálogo seja realmente humano entre os financiadores e os membros das comunidades principais. Aqui na tela temos os painelistas fantásticos que vamos ter hoje. Eu vou apresentar cada um deles quando eles começarem e eu não vou ler o currículo de cada um deles detalhadamente. Se vocês quiserem saber mais sobre o que eles fizeram até agora, podem entrar na sua página do LinkedIn também. E falamos muito sobre essa sessão durante o planejamento e não achamos que este seja um lugar para pedir financiamento, não é um espaço para pedir financiamento. Queremos criar um diálogo e falar uns com os outros sobre todos os desafios que enfrentamos dos dois lados da mesa. Fundamentalmente, sabemos que existem mais coisas que nos unem nesse combate ao HIV do que coisas que nos separam. Então, é nisso que queremos focar durante essa conversa. E agora eu gostaria de abrir o espaço para comentários ou declarações dos nossos correspondentes
e as pessoas que vão participar dessa conversa com a gente. Vamos começar com o John Barnes, o diretor executivo do Funders Concerned About AIDS, financiadores preocupados com a AIDS. Vai em frente, John. Muito obrigado, Kate. Obrigado a todos os painelistas, palestrantes e todas as pessoas que estão entrando na sessão do mundo todo. Estamos muito empolgados por ter essa plataforma disponível para unir os financiadores e os membros da comunidade. Nós temos uma rede global de financiadores que acreditam que o HIV é uma prioridade para financiamento. Então, nós educamos e informamos esses financiadores sobre as melhores práticas, criamos um relatório anual analisando todas as atividades que estão apoiando o esforço para combater HIV e AIDS e tentamos reduzir os abismos que existem. Temos também um relatório muito importante que se chama Last Mile Funding e fizemos entrevistas com representantes de organizações importantes no mundo todo e comunidades importantes para compartilharem melhores práticas sobre financiamento. Vocês poderiam encontrar mais informações desse relatório, vamos fazer referências a esse documento durante a sessão, e eu acho que o dia de hoje temos a oportunidade de continuar com esses diálogos e abranger muitas mais questões. Também trabalhamos com iniciativas filantrópicas e queremos encontrar quais são os cruzamentos entre os problemas causados por HIV e outras questões de justiça social, como acesso à saúde, acesso à educação, entre outros. Então, a FCAA quer ser uma embaixadora e uma conexão entre as organizações de filantropia e as comunidades e proporcionar exemplos de financiadores que estão envolvidos no trabalho para o HIV. E queremos usar a contribuição dessa conversa para informar os investidores também. Então, agora eu gostaria de dar a palavra a Kate, que vai apresentar o próximo palestrante. Muito obrigada, John. Eu também recomendo que vocês leiam o relatório Last Mile Funding, que é muito completo. Temos aqui o diretor de programas técnicos no Action V Healthcare. Obrigada, Kate. Obrigada, John. Dia, boa tarde, boa noite a todos os painelistas e participantes do mundo todo. A ação positiva, Positive Action, é um mecanismo de financiamento do V Healthcare, que começou em 1993 como o primeiro programa de financiamento baseado na comunidade para o HIV. Em dezembro, lançamos a nossa última estratégia de ações positivas que ajudam o mundo a se tornar um mundo sem AIDS. Nós trabalhamos com populações prioritárias, esse é o termo que nós usamos, e são crianças, adolescentes, especificamente meninas, mulheres adolescentes, mulheres, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e usuários de drogas. Como doadores, reconhecemos e acreditamos no princípio de nada tem que ser feito por nós sem a nossa participação. E queremos trabalhar justamente com as pessoas que têm HIV, que devem estar no centro de tudo que nós fazemos. Somos financiadores focados no HIV e na comunidade, então baseamos as nossas decisões através da perspectiva do HIV para garantir que nenhuma delas fique para trás. Sem dúvida alguma, o Covid também criou uma realidade muito diferente e de muitas formas. O Covid é essa tocha, essa chama que ilumina a discriminação e faz com que o isolamento e o estigma que ainda existem na sociedade sejam mais visíveis. Muitos doadores, incluindo nós mesmos,
criaram os seus próprios fundos de resposta perante emergências para a questão do Covid. Mas eu acho que é importante que os doadores se juntem para saber como podemos atender às maiores necessidades das comunidades lá fora. Claro que cada doador quer fazer o que é correto e quer que os vejam fazendo as coisas corretas. Mas será que todos os doadores precisam ter seu próprio fundo de Covid? Sabemos que muitas comunidades e organizações estão lutando para obter recursos e agora, claro que isso ainda é uma situação ainda mais grave por causa do Covid. Mas como os doadores poderiam dar um valor agregado para quando financiamos e como financiamos? Existem recursos. O mundo tem trabalhado junto para ter fundos necessários para ajudar durante a crise do Covid. Então, é uma guerra política para encontrar esses recursos e para disponibilizá-los. Eu acredito que o HIV e recentemente o Covid permitiu e muitas vezes forçou a inovação nas comunidades, criar programas criativos, implementá-los, criar estratégias para oferecer serviços e apoio de forma diferente, e os doadores precisam ser muito criativos sobre como lidar com a inovação das comunidades, não fazendo isso de forma isolada, donors really engage and iterate with grantees. Financiadores para interagir com as pessoas que têm os recursos e criar estratégias fora da caixa, estratégias criativas. Então, eu tenho muita vontade de conversar com os panelistas sobre estas questões. E estamos muito honrados e contentes de trabalhar com todos os representantes que estão aqui e por participar nesse diálogo, porque é justamente isso que precisamos. Precisamos encontrar mais espaços para ter diálogos construtivos e tentar proporcionar mais respostas e responsabilidade às comunidades que nós servimos. Obrigado, Kate. Muito obrigada, Sean. É importante pensar em tudo o que você e o John falaram, e eu concordo plenamente com o fato de que existem muitas desigualdades que ficaram cada vez mais visíveis agora com a crise de Covid. Então é assim que vai funcionar a nossa sessão. Vamos ter 3 vídeos que vamos reproduzir para vocês e vamos perguntar 3 perguntas para os palestrantes aqui do nosso painel. Então vamos ter 20 minutos mais ou menos para essa sessão, com um vídeo e uma pergunta respondida pelos painelistas. E finalmente vamos ter um tempo para perguntas e respostas do público. Vamos começar com um vídeo da organização UHA Ishbi. As boas práticas de doadores que eu percebi durante o Covid-19 funcionam, e eu acho que a melhor prática que podemos evidenciar é a flexibilidade. É muito importante trabalhar com doadores flexíveis, e eles precisam ser ainda mais flexíveis do que eram antes. Agora estamos comprometidos com ouvir melhor o que as comunidades têm a dizer, e precisamos saber que é uma situação que não conhecemos, com a qual não lidamos antes, mas decidimos reagir rapidamente baseado no que a comunidade fala para nós. Com o coronavírus tivemos um grande impacto, as pessoas estão sofrendo muito na Tanzânia, muitos de nós precisamos trabalhar para ter um sustento, e as pessoas que têm AIDS estão enfrentando um desafio ainda maior, principalmente porque o acesso aos recursos é cada vez mais problemático. A nossa abordagem agora é escutar o que a comunidade está falando, escutar quais são as
abordagens que poderiam funcionar melhor. 6 meses antes da pandemia, começamos a fazer testes de HIV e, com base nos nossos dados, uma entre 5 pessoas também tinha COVID. Então, a metade desses indivíduos não tem um trabalho estável e muitas vezes eles não têm como se sustentar. As mudanças que nós implementamos foram mudanças para o tipo de financiamento que oferecemos e o tipo de propostas que estão sendo aceitas. Por exemplo, precisamos saber que é difícil que as pessoas pensem no longo prazo durante a pandemia e que considerem projetos e atividades que vão durar muito tempo. A nossa experiência com o HIV na Uganda fez com que aprendêssemos que a comunidade LGBT é mais vulnerável, porque não tem tantos acessos aos serviços relacionados com o HIV. E queremos dar um apoio para que as pessoas possam pensar e fazer as coisas quando elas aconteçam. Então, estamos falando sobre mais custos básicos que vamos ter que ter e realmente ser mais flexíveis possíveis e sem restrições para que as comunidades e as organizações que têm um bom historial possam implementar as coisas e as medidas que precisam ser adotadas o mais rápido possível. Também é muito importante que os doadores sejam muito rápidos, que respondam rapidamente quando uma solicitude seja enviada. Porque esta crise exige que a nossa resposta seja muito rápida e precisamos do apoio de organizações parceiras. Como organizações comunitárias, precisamos ficar junto com as pessoas e precisamos ter solidariedade para que as atividades possam continuar e também para que possamos tomar as medidas de prevenções necessárias durante a pandemia. Realmente tentamos oferecer financiamento mais rápido do que antes. As organizações KP trabalham com as comunidades diretamente, sabemos quais são as suas necessidades sempre. Sempre é importante falar sobre as necessidades claramente. Não podemos permitir que o financiamento disponível determine as suas necessidades. Vamos continuar educando os membros da comunidade LGBTQ sobre saúde sexual, comportamentos sexuais de risco. Vamos fazer muita mais ênfase nisso. Vamos falar mais sobre HIV, AIDS e doenças de transmissão sexual. Eu aconselharia os financiadores a serem mais participativos nas suas abordagens ao financiamento. As comunidades e as organizações no campo realmente sabem o que elas precisam e elas têm a capacidade de tomar decisões sobre como deveriam ser usados os recursos e como deveriam ser distribuídos. Muito obrigado e muito obrigada Uhai e Shri, organização, por esse vídeo tão bom. Eu acho que é um conselho excelente e faz com que possamos pensar ainda mais no que estamos fazendo. Já temos muitas boas práticas que podem fazer com que pensemos na seguinte pergunta. Esta será uma pergunta que o John fará para os painelistas. Eu vou apresentar eles. O John Barnes, como eu mencionei, ele é do FCAA, Funds Concerned About AIDS. Também temos o Mohan Sundararaj, que é diretor de saúde pública e programas na Impact, e a Judy, que também vai responder esta pergunta, é diretora executiva da Rede Internacional de Pessoas que Usam Drogas.
John, are you there? John, você está aí? Sorry, I'm having some technical difficulties Olá, here. desculpem, tive um probleminha técnico aqui. Eu vou tentar de novo. Bom, a pergunta era para o Mohan e a Judy. O que os doadores podem fazer para que os investimentos sejam mais alinhados com as necessidades das populações principais e as comunidades e organizações que trabalham com elas? Você poderia dar um exemplo de uma prática positiva de um doador que você tenha visto alguma vez? Olá, obrigado, John. Esse aqui é o Mohan, eu posso começar? Eu acho que é importante agradecer o Funders Concerned About AIDS, porque essa é uma sessão muito importante, é um assunto essencial para um evento como este. Obrigado por oferecer um espaço aberto para o debate. Eu acho que a resposta a essa pergunta precisa começar com a pergunta: por que precisamos de financiamento? Precisamos estar em sintonia. Estamos pedindo financiamento para 3 coisas. A primeira é para fornecer serviços, a segunda para eliminar barreiras e a terceira para construir comunidades. Então, há 2 anos, metade das transmissões de HIV eram entre populações de macacos. Em algumas comunidades, esse é 95% das novas infecções. Entre 2016 e 2018, o financiamento era 57 bilhões e era somente 1,3 milhões para as populações-chave. Então, precisamos realmente alinhar os dados que estão disponíveis com o nível de financiamento para o combate ao HIV. E eu concordo com o que a MCAC tem falado desde o começo, e precisamos fazer com que as comunidades se encarreguem da prestação de serviços. Precisamos dos recursos para fornecer os serviços, mas também para eliminar as barreiras, como vimos no vídeo, como vários palestrantes já falaram durante essa semana no HIV 2020. E nesse sentido, queremos ver que os doadores entendam a necessidade de financiar programas criados para eliminar barreiras estruturais, não somente quando seja de forma rápida, mas também da forma mais integral possível. Eu acho que o Sean falou isso muito bem. Nós precisamos dos recursos para construir comunidades, e o HIV 2020 é um grande exemplo de como isso pode ser possível. Os doadores do HIV 2020 tomaram um passo contra as estruturas de poder para ajudar a comunidade. Então, eu acho que os financiadores precisam financiar esse tipo de eventos, workshops, treinamentos, congressos, e isso nunca foi tão importante quanto agora. Temos problemas que vêm de racismo estrutural e de respostas ao Covid-19. E finalmente, John, eu acho que um exemplo muito bom do engajamento dos doadores seria o Bridging the Gap, que é reduzir os abismos. O Bridging the Gaps era um programa holandês e foi implementado em 16 países em diversos momentos, e também em vários níveis, nacionais, regionais e globais, até 2020. E as comunidades têm uma participação na tomada de decisões, no desenvolvimento de programas, na teoria das mudanças dos programas, e também o consórcio e os preços, os custos. E um doador foi o responsável por isso, e também esse doador teve uma abordagem muito mais integral. Precisamos lembrar que sempre precisamos de uma doação relacionada com a dimensão e o impacto necessário para fazer uma diferença. E muitas vezes o financiamento que era para 5 ou 10 anos, o financiamento para 5 ou 10 anos é muito mais eficaz do que aquele que acontece para somente 2 anos. Também é muito importante pensar que o impacto pode levar vários anos para ser evidente. E precisamos também falar sobre o Positive Action Fund,
que o Sean mencionou, temos outros fundos da Impact e o fundo Elton John para mais exemplos positivos. E antes de dar a palavra a Judy, eu acho que quando pensamos em financiamento para o HIV precisa formar parte dos direitos sexuais e reprodutivos das nossas comunidades. A saúde da comunidade não pode estar separada dos direitos humanos. Obrigado. Thanks, Mohan. Obrigada, Mohan. Somente também para fortalecer os agradecimentos do Mohan. Obrigada aos fundos, ao FCAA. Obrigado por esse espaço que é tão necessário para todos nós. Sabemos que estamos num momento crucial no combate ao HIV. É esperado de nós que possamos fazer mais com menos recursos, mas é mais importante do que nunca que o dinheiro seja investido da forma mais eficaz possível e que chegue nos lugares onde é mais necessário e às mãos das organizações que realmente têm contato com as necessidades das populações-chave, homens gays e bissexuais, usuários de drogas, profissionais do sexo, pessoas que vivem com HIV, pessoas trans. E com o último relatório da UNAIDS, que foi lançado há 3 dias, podemos ver que houve um aumento de 62% das infecções das populações principais, e sabemos que é mais importante do que nunca que o investimento no HIV reflita o estado dessa epidemia e não pode estar baseado em agendas políticas que fingem que nós não existimos. A Rede Internacional de Pessoas que Usam Drogas tem representantes em várias outras organizações globais e outras redes. Fazemos consórcios para obter financiamento e construir redes nacionais. E apesar de que a nossa atividade principal é defesa da nossa causa, também falamos sobre as dificuldades de obter financiamento nas nossas organizações, simplesmente porque muitas vezes os requisitos dos doadores são muito restritos, e isso faz com que seja impossível que várias organizações obtenham os recursos que elas precisam. Muitas redes enfrentam dificuldades relacionadas com o fato de que não podemos nos registrar nos nossos próprios países, ter contas bancárias, não podemos realizar todas as atividades que precisamos na comunidade, como a distribuição de bens básicos que podem salvar às vezes das pessoas, como aparelhos que são necessários para o uso de drogas que são ilegais em alguns lugares. E existe uma restrição muito grande, então a necessidade é de flexibilidade dentro do financiamento, e também é necessário que eles estejam dispostos a tomar riscos, a correr riscos, porque sempre existe esse risco, principalmente nas populações criminalizadas, mas precisamos pensar de forma muito criativa, fora da caixa. Para que vocês possam entender as organizações lideradas por comunidades, os recursos são limitados, temos exigências que concorrem umas com as outras, não temos o luxo de dedicar recursos a consultores que possam escrever propostas sofisticadas, nem nada pelo estilo, e sabemos que não há igualdade dentro dessa concorrência e não estamos nas mesmas condições. Então, precisamos realmente de doadores que queiram apoiar os líderes da comunidade e possam apoiar as nossas práticas. O financiamento para as organizações comunitárias precisam ser muito específicos. Os requisitos de financiamento não deveriam excluir as redes comunitárias e deveria existir a vontade do doador de se adaptar. Ele precisa estar disposto, ou ela precisa estar disposta a se adaptar às necessidades. Muitas vezes é fácil subestimar a necessidade desses fundos,
mas eles deveriam ser fundos dedicados com custos bem estabelecidos. O financiamento deveria ser flexível para cobrir necessidades relacionadas com prevenção do HIV e tratamento, como recursos médicos e alimentares, e também é necessário ter um fundo de emergência para situações imprevistas como o Covid-19, por exemplo. Os fundos deveriam estar disponíveis para desenvolver capacidades, fortalecimento organizacional, gestão financeira, engajamento dos membros. E a diferença de outras ONGs, nós realmente prestamos contas aos nossos membros e muitas pessoas não entendem a grande quantidade de tempo e esforço que isso requer. Também é importante que os fundos estejam focados na defesa e nas campanhas, porque somos criminalizados constantemente e muitas pessoas não acreditam que as nossas populações sejam candidatas para receber financiamento. Os doadores também precisam aproveitar a sua influência política para defender os nossos direitos e precisam apoiar abertamente as nossas iniciativas. Cobertura universal de saúde foi mencionada na declaração política. Precisamos colocar as pessoas em primeiro lugar. As comunidades precisam detectar o HIV rápido, reagir rapidamente e ser transparentes e prestar contas para o governo. E, finalmente, para terminar, nós sabemos o que funciona bem para as comunidades, entendemos por que muitas pessoas não participam dos programas quando eles estão disponíveis, porque, como sabemos, não há financiamento para muitos desses serviços, não podemos nos comunicar eficazmente com os jovens e muitas vezes isso faz com que o processo seja complexo. Vamos mencionar algumas boas práticas dos doadores. Eu acho que é difícil dar somente um exemplo. Temos financiamento de muitas das agências que o Mohan já mencionou. Temos um fundo que dá financiamento básico e foca na mobilização da comunidade, seu empoderamento. O Global Fund Community Rights and Strategic Engagement se dedica exclusivamente a redes da comunidade, sem nenhum tipo de sacrifícios nem compromissos, e temos outro fundo focado na redução de danos, que faz com que as nossas redes sejam cada vez mais fortes. Também temos o fundo que é patrocinado pelo Ministério de Relações Exteriores da Holanda, que foi mencionado também antes, e eu acho que eles compreendem a diversidade que é necessária dentro desses programas de financiamento, que são determinados segundo as necessidades da comunidade. Obrigado, muito obrigado. Voltamos para você, Kate. Muito boas respostas e eu acho que também fazem com que possamos refletir ainda mais sobre elas. Sei que tem muitas coisas que os financiadores já estão fazendo que eles poderiam fazer ainda mais, o que ajudaria muito a todos nós. O Mohan e a Judy falaram sobre o relatório que se chama Fast Track or Off Track, e como esses movimentos estão afetando a Agenda 2030. E para homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas, profissionais sexuais, pessoas trans, temos um efeito muito maior. E entre 2016 e 2018, como o relatório diz, houve um aumento grande nas infecções. Então, eu acho que é importante refletir isso nos fundos. Bom, temos outras perguntas, mas antes de passar para a próxima, eu gostaria de apresentar o próximo vídeo. E é um vídeo
do John Kimani, que é da rede queniana das pessoas que usam drogas. Então a Sara vai compartilhar esse vídeo com vocês. Olá, eu sou John Kimani, eu sou diretor da rede queniana de pessoas que usam drogas e hoje eu vou falar sobre as boas práticas dos doadores. A primeira é que temos comunicação contínua entre as pessoas que implementam as medidas e os doadores. Em segundo lugar, teve visitas monetárias e visitas sobre o programa que ajudou eles a aprenderem mais sobre o que está sendo feito e temos ferramentas, programas e contratos sobre como deveria funcionar a implementação. O que eu gostaria de ver no futuro seria um maior engajamento da comunidade, envolvimento durante o processo de financiamento. Eu acho que perdemos o final do vídeo do John, não é assim? Não, esse foi o final, é que ele cortava rapidamente. Talvez a gente editou alguma coisa no final. E é muito bom ouvir diretamente das pessoas que estão fazendo vídeo. Isso leva tempo e gostaria de agradecer ao John Kimani e à rede queniana de usuários de drogas. Então podemos falar outra vez sobre o contexto do Covid de forma um pouco diferente. Jacob Amon é o coordenador de programa para a Fundação da AIDS da Elizabeth Taylor. E ele vai falar com Gavin Reed, que é o líder de engajamento comunitário para o departamento do Global Fund, do Fundo Global, para Gênero. E vamos ter a Stella, que é a diretora co-executiva da Iniciativa de Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos. Bom, a minha pergunta para o Gavin e para a doutora Stella é quais são as mudanças e as práticas implementadas pelo Covid que têm ajudado o processo de financiamento e quais mudanças vocês acham que seriam úteis para o longo prazo? Temos várias iniciativas, liberação rápida de fundos, como exemplos, solicitudes para financiamento mais simples. E a minha segunda pergunta também está relacionada com o trabalho da UNAIDS. Como podemos criar relacionamentos sustentáveis em longo prazo entre os doadores e as organizações ou as comunidades? Olá, muito obrigada. É maravilhoso estar aqui nessa sessão. Primeiro vamos falar sobre as lições que aprendemos até agora. Eu acho que uma das coisas que o Covid conseguiu fazer foi expor a grande desigualdade econômica e de acesso à saúde que existe, principalmente nas populações mais vulneráveis. O que observamos dentro dessa região, no leste da África, quando existe uma pandemia, os direitos humanos são infringidos constantemente e existem intervenções públicas por parte da polícia e do governo que prendem pessoas da comunidade de profissionais do sexo. Muitos profissionais do sexo também são forçados a viver com as suas famílias, a ir para casas de onde eles foram expulsados, e a realidade do financiamento para o sistema de saúde é complicada não só na África do Leste, mas também no continente inteiro. E o governo nunca pensa nas necessidades especiais ou recursos especiais que são necessários para os indivíduos que se identificam como trans. E isso tem tido um efeito muito negativo na saúde das nossas populações e comunidades. Eu falo com as pessoas que nós aqui nunca tivemos um fundo para o Covid. O nosso DNA está baseado
em ouvir as comunidades. Sempre ouvimos os representantes da comunidade antes do que ninguém, porque eles são os que identificam quais são os problemas. Mesmo quando outras organizações estão desenvolvendo um programa específico para a COVID, nesse momento, nós estamos ouvindo o que as comunidades têm a dizer mais do que nunca e tomamos as decisões com base nisso, porque elas mesmas são capazes de definir os problemas e encontrar soluções baseadas nos... Desculpe, Stella, por te interromper, mas temos aqui um pedido muito importante dos intérpretes, que é importante que você fale mais devagar, porque os tradutores estão fazendo interpretação para os outros idiomas e você está falando extremamente rápido. Então, por favor, fale um pouco mais devagar. Desculpem, tradutores. Eu estava falando sobre como o RAI nunca tivemos um fundo do Covid, porque muitas vezes as comunidades não precisam do fundo específico para uma emergência, se nós sempre ouvimos o que elas têm a dizer. E desta forma, com esse tipo de trabalho, nós atendemos às necessidades claras da comunidade. Outra coisa que fazemos é reconhecer que o COVID é um problema de saúde, mas ele não pode ser abordado de forma independente. Ele tem muitos fatores que também têm a ver com a problemática. Então, fazemos um trabalho de defesa social para promover uma abordagem baseada em direitos humanos e precisamos lembrar que a justiça econômica é outro grande problema que precisa ser resolvido. E essas vozes, essas entidades só podem ser ouvidas quando elas têm um espaço para falar. Para curto e longo prazo, nós sempre tentamos fazer com que as solicitudes e as propostas sejam mais simples e concretas possível. E na região nós confiamos nas nossas comunidades, mesmo depois de fazer mitigação de risco e gestão de risco, mas sabemos que quando existe um problema, a comunidade precisa resolvê-lo. Confiar neles é essencial e precisamos pensar nessa questão. E depois, a velocidade do financiamento. Aqui temos pessoas que não têm acesso a serviços básicos, não podem se expor, porque existe muito estigma, discriminação de várias comunidades, como os profissionais do sexo, é muito grande e temos um prazo importante para a filantropia e para os objetivos que queremos atingir. Ouvindo as comunidades, encontramos que a internet é um espaço muito importante para a defesa social e para defender os direitos humanos. Quando falamos sobre esses problemas na internet, vemos que tem outras instituições e outras organizações que falam sobre o problema. Inclusive, a Agência das Nações Unidas sobre a AIDS está se manifestando na internet. Então, poderíamos dar um fundo de apoio de gênero com flexibilidade? Dessa forma, poderemos deixar que as comunidades resolvessem problemas específicos, porque não queremos ter mais financiamento baseado em programas, porque é muito ineficiente, é muito pouco eficaz. A única forma de apoiar a comunidade é proporcionando recursos que eles podem decidir como utilizar. A realidade, nesse momento, é que muitos programas foram criados, mas eles não funcionam. E sabemos que muitas vezes os prazos precisam ser prolongados. E temos muitos doadores que já entenderam essa questão e podem investir dólar por dólar na comunidade conforme as necessidades vão surgindo. E isso tem como resultado uma utilização eficaz
dos recursos. É isso que nós estamos fazendo na nossa resposta ao Covid, e o cruzamento entre os direitos humanos, o sistema de saúde e a justiça social precisam ser identificados. Thank you, Dr. Stella. And Gavin. Obrigado, doutora Stella. Gavin, o que você gostaria de dizer? Bom, no Fundo Global, estamos muito preocupados com o impacto do Covid. Na nossa última pesquisa em 106 países, 3/4 do financiamento para HIV, tuberculose e malária foram impactados. E estamos preocupados com a vulnerabilidade das pessoas que vivem com essas 3 doenças, mas outras pessoas que são mais vulneráveis e afastadas da sociedade, e também com a disrupção dos serviços. Além disso, estamos preocupados com o fato de que o Covid esteja sendo utilizado para isolar certas populações e tem certos problemas de aumento da violência de gênero. E como respondemos a isso? Bom, o Fundo Global disponibilizou $1 bilhão para a resposta do Covid através de flexibilidade de fundos, $5 bilhões, e mecanismos de resposta ao Covid. Temos essa flexibilidade que foi proporcionada pelo PR, não CCM, mas esse tipo de medidas flexíveis precisam ser emitidas pelo CCM. É muito importante que a diferença entre essas duas opções seja entendida, porque pode ter um impacto na implementação do financiamento. E assim podemos mitigar o impacto do Covid-19, tuberculose e malária. Também temos ações para apoiar o combate ao Covid e melhorar os sistemas comunitários. Eu trabalho proximamente com a estratégia de gênero, a iniciativa estratégica de gênero, e como a Stella mencionou, isso permite que uma porcentagem dos custos seja custos operacionais para realizar outras atividades. Como resultado do Covid-19, pré-aprovamos a reprogramação de 10 ou 15% de todos os fundos distribuídos e estamos esperando mais aprovações. Para que vocês possam entender a situação, todos esses desenvolvimentos aconteceram rapidamente. Além disso, apoiamos outros parceiros comunitários, como a GNP+, que trabalha com outras organizações. Também temos o UNAIDS, UNICEF, AIDS Funds e Fund IA, que criam um sistema de alerta sobre o impacto do Covid-19 nos direitos humanos, que está focado nas pessoas que vivem com HIV. Então, temos várias iniciativas diretas que estão sendo implementadas. E é importante mencionar que temos maior comunicação, existe uma grande estrutura, mas não precisamos criar a roda outra vez, nem fazer coisas tão inovadoras quando já temos iniciativas que existem. Sabemos que várias organizações já desenvolveram recursos para Covid-19 na sua página, no seu site, então é importante usar as informações que eles estão utilizando, que eles estão disponibilizando para poder passá-las para a comunidade. Eu acho que algumas das vantagens do Covid-19 são que houve uma melhoria na forma em que usamos a tecnologia e os dados. E isso também cria alguns desafios para garantir a segurança das pessoas e a privacidade dos dados, bem como a proteção da identidade de populações principais e populações vulneráveis. Então, podemos realizar eventos online, pesquisas online, que permitem documentar tudo o que fazemos e criar processos de desenvolvimento de financiamento que não tínhamos antes. Também dá maior acesso aos consultores e às equipes de organizações em outros países.
Tem vários outros desafios relacionados com a garantia de que as pessoas possam ter hardware e software, bem como dados para poder participar nesses fóruns, mas acreditamos que são possibilidades empolgantes e que vão trazer muitos benefícios mais adiante. Bom, Jake, eu vou fazer uma pausa aqui e vou falar com os participantes depois, respondendo suas perguntas. Obrigada. Thanks very much, all of you. I think there's a huge amount both of issues that COVID is creating, but also Acho que tem uma grande quantidade de problemas causados pelo COVID, mas também temos uma grande quantidade de soluções. É interessante ver que existe flexibilidade e podemos estar mais abertos aos custos, né, também a cobrir os custos de uma forma diferente. A Estela falou que se você é um doador ou doadora que já está respondendo de outra forma, se você já é flexível, você não precisa ter um fundo especial para a COVID, porque você provavelmente já está fazendo tudo o que é necessário para ter um fundo para a comunidade e atender suas necessidades. Então, antes de passar para a terceira pergunta, vamos assistir o vídeo da Corina, que é a coordenadora regional da plataforma latino-americana das pessoas que trabalham na indústria do sexo. Então, um segundo, por favor. Mi nombre es Karina Bravo, soy la coordinadora. Eu me chamo Corina Bravo, eu sou a coordenadora regional da plataforma de trabalho sexual, e agora com o Covid, as pessoas que vivem com HIV e AIDS têm novas necessidades. Não somente precisam de acesso à saúde ou dos medicamentos para o HIV, mas também têm necessidades básicas relacionadas com alimentação, teto, alimentação, sustento. Portanto, é essencial ouvir o que as populações-chave estão falando, principalmente nesse momento da normalidade depois do Covid. É crucial que as pessoas ponham os nossos sapatos, tenham empatia e tentem entender a nossa realidade, nossas necessidades e nosso contexto. É muito importante ser mais humanos. Thank you to Karina for submitting that film. And I think the point she was Obrigada a Corina por mandar esse vídeo, e eu acho que a mensagem principal é que precisamos ser mais humanos. É isso que é importante. Eu acho que é tudo que nós queremos também e aspiramos a isso. Então agora eu vou dar a palavra ao Sean Mellis da Positive Action, para que ele possa perguntar a 3 pessoas, que são as seguintes. Temos a Vera Rodrigues, que é associada do programa do Red Umbrella Fund, e também vamos perguntar de novo para Judy e para o Melon. Muito obrigado, Kate. Acho que esse debate que estamos tendo é muito interessante, e eu espero que tenhamos oportunidades depois de ver e de ler todos o que os participantes estão colocando no bate-papo. A minha pergunta tem a ver com o conceito de diálogo. Quando eu falo a palavra diálogo, eu quero dizer diálogo significativo. Então, a minha pergunta seria: que conselho você daria para nós, como doadores, financiadores, para nos relacionar melhor com as organizações CAP? O Mohan e a Judy já fizeram algumas referências a esse assunto, mas de forma prática, como seria esse comportamento e qual seria a sensação que vocês teriam que ter para que os doadores, para sentir que os doadores realmente estão atendendo às suas necessidades?
e para as organizações comunitárias, organizações KB, como é que eles poderiam ter um melhor relacionamento com os financiadores, para ir além somente da parte retórica, do discurso, e ter realmente um diálogo significativo. Então, gostaria de começar com a Vera e depois eu vou perguntar para a Judy e para o Mohan. Thank you so much. Yes, thank you so much. Obrigada, muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Funders Concerned About AIDS por organizar esse painel tão importante, tão necessário. Mas eu também gostaria de reconhecer e agradecer ao evento HIV 2020 por organizar essa conferência alternativa, que também é uma manifestação e uma celebração. E, finalmente, eu também gostaria de agradecer ao público. Somos 175 pessoas conectadas agora, todas temos origens diferentes, contextos diferentes, mas somos uma grande comunidade de financiadores. Então, é uma grande oportunidade para falar sobre essa pergunta tão importante. Eu acho que é uma pergunta do $1 milhão, na verdade. Estamos falando sobre dinheiro, não é assim? Bom, eu sou Vera Rodrigues, eu sou associada do programa Red Umbrella Fund. Eu tenho portfólio da América Latina e da Europa. Eu também fui profissional do sexo durante 16 anos e eu participei em espaços ativistas durante quase uma década. Primeiro, eu gostaria de dizer brevemente que o Red Umbrella Fund é liderado por e para profissionais do sexo. Isso significa, e depois eu vou falar sobre isso com mais detalhes, mas isso significa que no nosso secretariado temos membros da comunidade e também temos o comitê de diretores e diretoras, membros comunitários e financiadores que podem aprender uns dos outros. Temos um comitê que eles realmente procuram onde estão os recursos. Primeiro, eu quero falar sobre a diferença entre ser um financiador e ser um membro da comunidade. E como uma pessoa que já participou dos dois espaços, eu posso contar para vocês como é a experiência e como foi a minha experiência pessoal. É importante falar sobre as diferenças para que possamos ter mais coisas em comum e para que todos possamos construir um futuro melhor juntos. Financiadores. Os financiadores não têm salários. Os financiadores têm um salário, desculpem. Os financiadores têm segurança, têm acesso aos recursos. Isso é uma coisa que a maior parte das populações-chave não tem. Eles não têm salários, eles não têm a segurança, nem a estabilidade, nem os recursos. Mas eu quero destacar que as populações-chave são as guardiãs da mudança social. Os financiadores têm o poder tangível, mas a comunidade tem a força, o poder necessário para fazer com que as coisas aconteçam. E elas vão fazer o que seja necessário, mesmo que não haja recursos. Então, precisamos realmente refletir sobre onde está o poder real dessa situação. E assim podemos ver dois corpos, duas partes diferentes, com estilos de vida muito diferentes, duas línguas muito diferentes. Então, como podemos encontrar uma situação onde o financiador está dizendo que nós precisamos ser mais humanos? Talvez precisamos rever os nossos processos. E essa é a minha mensagem para os financiadores. Eu vou começar com uma frase da Judy Chung, que foi muito bonita durante a introdução. Ela falou, o HIV 2020 é um espaço para nos manifestar contra as abordagens que vão de cima para baixo. E agora eu quero perguntar para os financiadores se eles estão implementando abordagens de cima para baixo quando eles financiam os projetos ou as comunidades. Por exemplo, nós, como financiadores, se encontramos uma ONG que é muito fácil de financiar, esse é um bom passo, mas se ela não é liderada pela comunidade, então não serve para nada.
se ela é a organização que vai implementar o programa, as comunidades se tornam um alvo e não a confiança que nós precisamos, porque depois a comunidade não confia mais em você, não confia mais nas organizações não governamentais. Então, a ONG não pode estar encarregada de dar os recursos às comunidades. Essa é uma abordagem de cima para baixo. A ONG está em cima e as comunidades estão embaixo. Não é fácil superar esse problema. Precisamos ter essa conversa muito importante. Os recursos precisam chegar diretamente nas comunidades. Com o Red Umbrella Fund e outros financiadores, criamos um espaço onde as comunidades decidem como o dinheiro vai ser utilizado, que grupos vão ser financiados. Então, facilitando esse tipo de espaços, criando esse tipo de espaços, estamos criando uma conversa e eles formam parte do círculo. E, portanto, facilmente podemos sentir que as organizações de base estão ajudando eles de baixo para cima. Precisamos de movimentos saudáveis de financiamento. Os movimentos sociais são importantes, porque não podemos deixar ninguém para trás. É claro que eu também quero mencionar a Hacklist, que foi criada pelos fundos irmãos, como nós chamamos, como o High e o 30 Fund, que não está aqui, mas fez um grande trabalho naquela Hacklist que a gente criou. E eu gostaria de mencionar que nós, como financiadores, pudemos nos sentar e nos organizar através da colaboração para os profissionais do sexo. Então, também existem formas de fazer as coisas melhor. E dessa forma, nos ajudamos uns aos outros. Vamos ainda mais longe. Organizamos um webinário e fizemos um programa com o NSWP para aumentar as vozes dos trabalhadores sexuais. E é por isso que os financiadores precisam ouvir o que as comunidades têm a dizer. Muito obrigado pela sua resposta. Vamos voltar para você, Vera, depois. Somente em alguns minutos. Eu gostaria de dar a oportunidade de que Judy e o Mohan possam ter a oportunidade de comentar esse assunto também. Eu acho que é muito motivador ver a sua paixão, de ouvir as suas palavras e ver o trabalho que vocês fazem. Então, vamos falar com a Judy primeiro e depois passamos para o Mohan e para a Vera de novo. Ok, parece que todo mundo está me ouvindo. Para responder essa pergunta primeiro, eu diria que muitas vezes as comunidades onde estão as populações-chave estão sendo consideradas como parte frontal da política. Nós somos populações criminalizadas e redes de populações criminalizadas, e falam para nós que para que sejamos tratados corretamente por um grupo de pessoas, temos que nos comportar melhor. Então, eu acredito que isso é injusto e eu acredito que é uma carga injusta que fica nas nossas costas. Então, eu acho que isso é causado por uma falta de confiança, temos muitas redes que são discriminadas e por isso construir diálogos e construir relacionamentos é muito importante, como que nós estamos fazendo neste fórum. É claro que todos temos exigências e pressões totalmente diferentes, mas eu acredito que para que os doadores possam ter um relacionamento melhor com as comunidades, eles precisam precisam mudar a forma de pensar. E o nosso trabalho dentro dos movimentos e das redes não é compatível com as métricas de desempenho, e a natureza do que nós fazemos é fluida, dinâmica, não é linear. Então, eu acho que é por isso que é muito importante ter uma mente aberta, mais flexibilização, e é claro que tudo que nós fazemos tem um impacto no nosso trabalho internamente e externamente. Somos muito resilientes e resistimos muito o impacto que isso tem em nós, mas precisamos fazer o dobro do esforço para ser ouvidos. E também temos táticas e estratégias que são usadas para silenciar as nossas vozes.
temos que enfrentar criminalização, prisão dos nossos líderes, estresse, burnout. Então, temos vários problemas que precisamos enfrentar. Como rede, representamos uma comunidade global, precisamos ter espaço para ideias, estratégias, paixões e precisamos tentar reunir todos esses problemas, o que não é nada fácil. Quando somente focamos em resultados que vão de cima para baixo ou indicadores quantitativos, não capturamos a essência, o valor e o sucesso do trabalho que as redes fazem. Então, eu acho que as soluções que precisamos encontrar têm a ver com a cocriação dos objetivos que estamos procurando. Como medimos o sucesso, como definimos os resultados ideais, e isso tem que ser feito em parceria com as comunidades e as organizações de base. Então, precisa haver uma redução nas cargas administrativas, porque para as comunidades de base é muito limitante isso, na realização do nosso trabalho, no campo. Muitas vezes não é a melhor forma do uso do nosso tempo. Também, muitas vezes podemos ter efeitos negativos na nossa rede. A burocratização em longo prazo também prejudica as redes e os movimentos. Então, precisamos ter a capacidade de inovar e nos adaptar. Eu acho que também existem várias dinâmicas de poder diferentes, mas é importante saber definir as prioridades e lutar contra as imposições. Porque muitas vezes temos expectativas pouco realistas sobre o que pode acontecer com recursos e por outros motivos, e isso poderia levar a resultados negativos. Claro que precisamos também analisar o desenvolvimento organizacional, trabalhar com outras populações-chave, e isso é muito importante. Obrigado, Judy. As suas contribuições e comentários são muito significativos. Eu gostaria que você falasse sobre o que a Judy acaba de mencionar e falasse um pouco sobre esse conceito de cocriação. Porque eu sei que muitas relações entre doadores e financiados são muito transacionais e muitas vezes não muito pessoais. E como você acha que essa cocriação pode se tornar mais real, mais viva? Olá, Sean. Eu vou concordar com o que a Vera e a Judy falaram. E eu acho que parte disso tem a ver com conhecer uns aos outros e inspirar confiança nos outros, porque antes de que as comunidades façam uma petição, precisamos talvez falar sobre projetos ou algum trabalho específico, e muitas vezes os doadores não estão interessados em tudo o que nós fazemos, somente em alguns aspectos do nosso trabalho. Então eu acho que é importante ter uma conversa inicial com eles sobre o que realmente empolga essas duas partes, essas duas áreas. Então, criar essa sinergia é super importante, e eu acho que é muito importante também produzir trabalho de qualidade e ter uma qualidade que realmente seja quase seu cartão de apresentação. Também falamos sobre novas parcerias. As parcerias sempre levam
ao compartilhamento de recursos com outras organizações. Eu acredito que existe poder nos números, então, se as organizações podem se emocionar, se empolgar com a sua ideia, você pode talvez falar com outros financiadores aos que você não teria acesso antes. Então, eu acho que é muito importante estar comprometidos, alinhados com os princípios, com a comunidade, mesmo que muitas vezes isso tenha a ver com renunciar a oportunidades para financiamento. E por que é importante manter o foco? Precisamos nos adaptar e estar conscientes de que o cenário e a linguagem está mudando constantemente e podemos participar juntos nessas conversas. Isso vai determinar o nosso nível de preparação e mobilização de recursos para as nossas comunidades e para que elas formem parte dessas mudanças também. Obrigada, muito obrigada. Vera, também eu vou falar com você agora para que você possa também contribuir com aquilo que você tinha dito antes, que você ainda tinha uma coisa a dizer. Aqui no HIV 2020, como você falou, a conferência alternativa, eu achava que a conferência HIV 2020 era a conferência real e a AIDS 2020 era a conferência alternativa. Então, podemos falar um pouco sobre o conceito de cocriação, porque eu imagino que isso é uma coisa que você faz bastante bem, né, como doadora. Quais são alguns princípios e valores por trás disso tudo? Sim, eu concordo. Essa é realmente a conferência real. Obrigado por indicar isso também. Na verdade, o que eu estou mencionando não é imaginação, é realidade. Somos uma organização que foi criada em 2012, estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo e temos um sistema participativo de financiamento, onde criamos um espaço onde 11 ativistas revisam as solicitudes que podem ser considerados candidatos para nós. Então, temos esse grupo, e eu acho que é muito desafiador, na verdade, mas porque existe muita concorrência, mas também é justo. É desafiador porque é um processo longo, mas eu gostaria de acreditar que tem 11 pessoas lá fora que sabem tomar decisões com dinheiro melhor do que eu. Agora que eu estou sentada no escritório há 3 anos, eu tenho que confiar nas pessoas que estão lá fora. E assim como fazemos isso todos os anos, e não somente nós. Temos o fundo para deficiências, os fundos de pessoas trans, fundos de mulheres jovens feministas. Isso não é uma utopia. O que eu estou falando agora é o que nós fazemos todos os dias e é o que eu acredito realmente. Então, por favor, tentem criar parcerias com outros financiadores que têm uma visão diferente, porque eu acho que a colaboração entre as nossas organizações ajuda a aprender uns dos outros e a apoiar uns aos outros, mas também precisamos aproveitar as oportunidades de romper esse isolamento em comunidade. E precisamos amplificar as vozes da comunidade. É isso que eu acredito. Não é o que nós podemos fazer. Esse é o papel da filantropia, realmente. Obrigado, Vera. Eu acho que ouvir você falar dessa forma, para mim, é surpreendente e eu estou impressionado com a forma em que você realiza esse trabalho e a forma em que você trabalha com ativistas que formam parte dos mecanismos de revisão de pares e a forma como vocês tomam as decisões. Eu acho que é uma grande responsabilidade para essas 11 pessoas que você mencionou. Eu imagino essa enorme responsabilidade. Existe alguma vantagem de ser uma financiadora baseada na identidade, em vez de ser um financiador como Positive Action, que cobre uma grande variedade de identidades diferentes e populações diversas também?
você aconselharia aos financiadores talvez terem uma abordagem diferente, não tão geral, ou mais similar à que vocês têm? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque é verdade, existe muito potencial no financiamento baseado na identidade, criar um fundo baseado na identidade da população. Mas, ao mesmo tempo, também tem alguns desafios, porque quando você faz políticas baseadas na identidade, você somente resolve uma parte do problema. E, em outras ocasiões, se você tem uma abordagem mais geral, mais abrangente, talvez você teria uma resolução de problemas mais integral. Temos um tipo de pensamento que chamamos de interseccional, interdisciplinar, e aí queremos fortalecer o movimento. E por essa razão, somente financiamos grupos que são autônomos e são grupos de confiança para a comunidade. Então é isso que nós fazemos, mas eu vejo que existe um grande potencial para outros tipos de financiamento mais abrangentes que também podem ter um financiamento que cruza diversas áreas, porque não somos somente uma identidade, somos várias identidades diferentes. Então eu acredito que quando existe opressão, o impacto dessa opressão, quando ele está relacionado com a identidade, requer mais esforços para que ninguém fique para trás e para que as pessoas que são mais prejudicadas pela opressão não sejam mais prejudicadas. É uma boa resposta? Sim, isso também faz com que surjam mais perguntas, mas eu achei que foi muito bom conversar com você e eu espero que todas as pessoas possam conversar juntos também sobre esse assunto, porque eu acho que estamos obtendo conclusões muito interessantes nessa discussão. Eu tenho somente mais alguns minutos nesse painel, então eu vou pedir para cada um de vocês, por favor, identificar quais são qual seria a melhor dica que você poderia dar para a pessoa financiada para interagir? Estamos muito bem na parte do tempo, então eu gostaria também de perguntar para o Gavin e para a Stella. Talvez eles também poderiam responder essa pergunta. Seria bom isso? Sim, perfeito. Obrigado pela pergunta, Sean. Eu somente vou reiterar o que eu falei antes. Eu acho que precisamos manter o compromisso com as comunidades, com os nossos princípios, manter a alinhação com a missão das organizações e manter o compromisso com a comunidade. Essa é a minha dica principal. Thanks, Mohan. Judy? Ok, obrigado, Mohan. E você, Judy? Being put on the spot. But yes, Ok, estou aqui. Mohan said as well that, it is important. Também é uma coisa relacionada com o que o Mohan falou. É muito importante manter a conexão com as comunidades, mas também poder esclarecer aos doadores qualquer coisa que possa não estar funcionando, ou falar sobre mudanças e adaptações às mudanças. Então você não precisa ficar calado. É muito importante falar com os doadores, ter uma abertura e explicar quais são as necessidades para apoiar a comunidade da melhor forma possível. Uma boa resposta, desculpe por falar assim tão diretamente. E você, Vera, qual seria a sua dica? Bom, como financiadora, eu não sei o que eu sinto muito bem, não sei como eu me sinto com essa parte de dar conselhos à comunidade. Eu acho que as popularidades-chave precisam dar as recomendações, porque são os corpos deles e delas que estão sendo criminalizados e que estão sofrendo pela sua própria existência.
Então, eu acho que é difícil aconselhar as pessoas quando elas não se sentem seguras. Mas eu vou compartilhar uma coisa de forma humilde, porque quando eu era ativista, eu sempre mistificava os financiadores e financiadoras. Eu acreditava que eles eram pessoas totalmente externas, totalmente diferentes a mim, e eu nunca era a pessoa que estava encarregada do orçamento. Mas se eu entendesse, se eu tivesse entendido que o mundo do financiador estava baseado nos números, nos prazos, talvez eu poderia ter pensado, talvez, em compartilhar essas atividades com eles. Eu muitas vezes tinha medo de me aproximar aos doadores, aos financiadores, mas é muito importante ter uma disrupção na filantropia, porque a filantropia precisa de mais membros da comunidade e mais ativistas no movimento. Amém, eu acredito nisso completamente. Ok, Casey, você falou que seria bom que o Gavin e a Stella também se juntassem à conversa, então talvez poderíamos dar a palavra para você, para que você possa moderar o resto da discussão, enquanto o Gavin responde. Obrigado, John. Bom, talvez eu gostaria de acrescentar uma questão ao que a Vera acaba de dizer. Aprender uns dos outros, as comunidades que possam aprender uma das outras sobre o que funciona, o que não funciona, isso tem um grande valor, e também ter o acesso ao coaching e à mentoria. O Maureen falou uma coisa importante sobre as parcerias. As comunidades são mais fortes quando elas trabalham juntas, quando elas têm prioridades unificadas e não se conformam com o financiamento que elas não têm. Elas trabalham juntas, defendendo esse tipo de financiamento que é necessário para as respostas. Eu sei que existem dois tipos de interações. Uma delas tem a ver com engajamento. No Fundo Global, no começo de um processo, as comunidades estão muito participativas, muito engajadas, e vemos que 80% da sociedade civil e da comunidade está engajada. NSP aí depois desce para 70%. E quando você começa o financiamento, existe um buraco negro, onde muitas decisões são feitas, então precisamos focar nesse processo. E depois temos o processo de risco. No Fundo Global, financiamos com dinheiro público, e muitas vezes temos condições financeiras que precisam ser levadas em consideração. Então, a Mara mencionou antes a carga dos relatórios, que é muito, muito grande. Na nossa conceptualização, isso deveria se enfraquecer, mas todos passam os riscos para os outros que estão embaixo deles. Então, por favor, não esqueçam do seu poder. Temos várias solicitudes de financiamento, mas se existe exclusão e se as prioridades não aparecem na solicitude de financiamento, esse poder não é visível. E finalmente, as ONGs mais desenvolvidas, as comunidades, estão carregando muito poder e muita influência, então é importante ter comunicação com elas, junto com as redes globais e regionais. E, por favor, Estela, lembre-se de falar um pouco mais devagar para os tradutores. Bom, o meu comentário de encerramento é que não existe filantropia sem as comunidades. Para que as comunidades possam se beneficiar e se a filantropia vai ter um valor, a comunidade precisa ser ouvida. O equilíbrio de poder está distorcionado, mas o poder está na comunidade. E isso é necessário para ter um impacto social. Obrigada. Obrigada, espero ouvir mais o que você tem a dizer. Ainda temos outra meia hora. Antes de passar para a sessão aberta de perguntas, já recebemos várias perguntas também,
aqui no chat, nas perguntas e respostas. Temos um vídeo mais. Temos várias perguntas e um vídeo do Zimbábue. Em todos os casos de vídeo, pedimos que eles nos dessem a sua experiência. My name is Samuel Matsikure. Meu nome é Samuel Matsikure e eu trabalho com a GAUS, é uma associação LGBT no Zimbábue. Uma das coisas que eu aprendi e vivenciei na parceria entre os doadores é que a parceria precisa ser igual, com igualdade. Precisa existir uma consulta. E no nível orçamentário sempre existe consultas e participação. Precisamos respeitar o contexto dos indivíduos e adaptar as práticas. As práticas precisam ser aceitáveis para os dois grupos. Uma das outras coisas que eu aprendi nos últimos 2 meses é que o Covid não livrou nenhuma comunidade. Temos que nos adaptar a essas novas mudanças, garantindo que a prestação de serviços continue. Não existe uma melhor forma, uma forma correta de fazer isso quando estamos enfrentando uma grande catástrofe. Precisamos nos adaptar a novas formas de trabalho, precisamos nos reorganizar e fazer novas estratégias cada vez que seja necessário e fazer reflexões antes de implementar um projeto. Temos que renegociar e redistribuir os recursos segundo as necessidades da comunidade, mas também garantir que os projetos planejados continuem. Algumas das recomendações que eu gostaria de fazer para as organizações de comunidades-chave é que não existe uma forma só de fazer as coisas. Precisamos continuar nos adaptando, mudando as estratégias e sendo inovadores durante e depois do período de Covid-19. Precisamos garantir que exista um fluxo de informação entre a organização, o seu pessoal, a comunidade na que você trabalha, e é importante criar novas parcerias que possam apoiar as necessidades das comunidades que você não contemplava antes. Existem grandes exigências dentro das populações-chave, existem exigências e necessidades muito importantes de alimentação, e é muito importante que nesse momento todos nos unamos e apoiemos uns aos outros. Este é o momento de criar uma união e servir a comunidade. Well, you would almost think that we had planned it. I think that what Samuel said. Bom, o que o Samuel falou em muitas formas diferentes resume e está completamente em sintonia com o que os painelistas também falou. Então, aplaudimos o Samuel por fazer esse vídeo tão importante. Então, temos cerca de 30 minutos para responder perguntas e criar uma discussão mais aberta, e já respondemos algumas das perguntas que apareceram. Tem uma pessoa na sessão de perguntas e respostas que gostaria de fazer uma pergunta em espanhol, e não é fácil fazer a tradução para as perguntas e respostas. Ela vai falar em espanhol. Então, para os que falam inglês, como eu, por favor, cliquem no botão de interpretação e selecionem o idioma inglês. Então, Sarah, tudo isso é novo para nós, mas eu espero que você possa ativar o microfone da Vanessa para que ela possa fazer a sua pergunta. Sim, eu vou ligar o microfone da Verônica Russo. Por favor, levante a sua mão, Verônica. Sí. Me sorprendió que abrieran el micrófono. Eu fiquei surpreendida quando o microfone ligou. Muito obrigada por ter ativado o microfone. Bueno, en sí, el relato como recién. Sim, como como a Kate falou, é difícil, porque tinha algumas perguntas em espanhol. Agora, imagina só como é difícil ter acesso a recursos econômicos, se até nesse painel é difícil para você me entender,
ou para que qualquer pessoa que fale inglês me entender. Então, é muito tempo na América do Sul pensamos em estudar inglês, mas antes disso precisamos ter recursos também, não é tão fácil, porque a educação pública de idiomas não é boa, e por outro lado precisamos de tempo, e as mulheres ativistas têm muitas dificuldades para aprender inglês. E o que eu e outras companheiras que são profissionais do sexo também falamos é que as populações chaves, como a Judy falou, e eu agradeço muito a sua participação, se sentem representadas, também nos sentimos representadas pelo grupo de pessoas que está aqui, e foi muito difícil, depois de 10 anos, criar essa rede, e hoje com muitas dificuldades e com a oportunidade ainda de ter um secretário bilíngue que tem uma organização de trabalhos e pesquisas que também tem capacidades, mesmo assim é muito difícil ter reconhecimento para o que falamos. Com poucas pesquisas de base, muitas vezes sentimos em muitas conferências internacionais que tem muitas colegas também argentinas que estão representando a gente. Para nós é muito difícil não saber o idioma. Eu estou falando diretamente do português nesse caso, porque o espanhol e o português na América Latina e o Caribe são as línguas principais, e não temos nenhum tema sobre substâncias injetáveis. Estou falando tudo isso porque eu preciso ser ouvida, então eu agradeço que tenham aberto o microfone. Eu consegui falar com eles, mas eu agradeço que essa nova normalidade a que temos que nos acostumbrar seja para isso mesmo. Essa é a conferência onde eu gostaria de estar, porque eu já participei em muitas delas, mas eu gostaria de realmente de conhecer vocês. Muitas vezes não podemos conversar, muitas vezes não podemos nos comunicar. Então, isso acontece comigo, e isso acontece com a maioria das minhas companheiras, as minhas colegas na América Latina e no Caribe. O que eu quero dizer é que eu acredito que essa situação do Covid vai fazer com que os direitos humanos fiquem mais evidentes. E se essa nova normalidade vai permitir que tenhamos acesso à internet, e depois de tanto tempo de trabalho, muitas das minhas colegas não têm acesso à internet. E então eu vou ter o compromisso de transmitir tudo isso para elas. E todas as pessoas que pensam nesse assunto, mesmo que não falarem espanhol, lembrem que a acessibilidade é mais importante, é acreditar nas nossas pessoas posicionadas como referentes. Nós queremos estar dentro da direção e da execução, não só abrir as portas. Obrigada. En sí, la pregunta es eso. Esperamos respuestas sobre que los proyectos hay que presentarlos en inglés. E os projetos precisam ser apresentados em inglês. Para lo que necesitamos. E os recursos precisam ser para aquilo que nós precisamos. Necesitan alimentos. 7 pessoas entre 10 pessoas na Argentina que têm HIV precisam de alimentos. Thank you, Veronica. I think we understand very clearly how, with all the barriers that have... Eu acho que entendemos que existem muitas barreiras e obstáculos que já existem em todas as organizações, mas as barreiras de língua e idioma fazem com que seja ainda mais difícil. É muito importante ultrapassar as barreiras que estão que sejam realmente acessíveis a todos nós. Eu acho que a adaptação
do idioma está no nosso controle, porque temos vários serviços para resolver isso. Então, que bom que você teve a oportunidade de falar. Temos pessoas que podem falar e recebemos outras perguntas sobre as pessoas que vivem com HIV e têm alguma deficiência. Então, eu não sei se a pessoa que fez essa pergunta pode também fazê-la ao vivo. Não sei se temos o nome dessa pessoa e podemos pedir que eles ativem seu microfone. Bom, eu vou tentar. I think they are unmuted. Namaste, everyone. I am Olá, Ajit. namastê a todos. Nepal. So basically, Eu sou do Nepal. I am disabled. Eu tenho uma deficiência. Eu vivo com HIV. Eu sou gay e eu também tenho uma deficiência. Então eu gostaria que você soubesse, que todos vocês soubessem, que as pessoas que vivem com HIV também enfrentam outras dificuldades, mas não sei se vocês poderiam incluir as comunidades como a minha nesse tipo de discussões, porque eu sou o único representante desse grupo de pessoas nessa conferência. É a primeira vez que eu participo e eu gostaria de fazer mais coisas pela sociedade. Então, talvez... realmente essa é a minha questão, participar com mais membros da minha comunidade. Então vamos compartilhar as melhores práticas que vocês têm e depois eu vou pedir que você faça algumas recomendações. Você pode se preparar para isso. Tem alguém no nosso painel que gostaria de responder essa pergunta com algum exemplo específico sobre como incluir as pessoas com deficiências? Gavin, for example. Gavin, you're on mute if you're talking. Would you be able to respond to that question? Karen, você está no mute, não sei se dá para você responder essa pergunta. Eu acho que essa é uma questão issue, and it's about the intersectionality of identities. Estamos falando sobre essa interseccionalidade de identidades. O que eu vejo é que nós, como doadores, precisamos garantir que os nossos processos estejam abertos à maior quantidade de pessoas possível e incluindo todas as identidades. Então, uma das coisas que são difíceis para mim são ouvir como o Red Umbrella Fund também fala sobre a participação, a cocriação. Vamos falar sobre os princípios, né, que eu acho que essa pergunta, essa questão tem a ver com a participação, a possibilidade de participação, identificar prioridades de financiamento, de cocriação, especificamente para um grupo identitário específico. E eu acho que muitas vezes as pessoas falam de um lugar muito privilegiado, instituições. Temos vários valores e princípios importantes que precisam estar alinhados com a comunidade. Eu acho que o financiamento pode também ter a ver com a multidisciplinaridade, mas é muito difícil ter uma coordenação entre todos os grupos. Então, existem alguns conselhos e algumas diretrizes, e se realmente pudessem ser publicadas com mais facilidade, isso seria ótimo.
Thanks, Sean. I think one of the things Sean said there really hit my heart as well as Obrigada, Sean. Isso tem muita relação com o meu trabalho, o trabalho que eu tenho feito ao longo dos últimos anos. Somos indivíduos trabalhando com instituições e existe um enquadramento institucional ao redor de nós e precisamos trabalhar dentro dele, mas muitas vezes é difícil encontrar uma forma de entrar garantindo que os princípios e os ajustes que precisamos fazer sejam possíveis dentro das nossas próprias instituições. E muitas vezes isso leva tempo. Eu não sei se você continua com o microfone aceso, talvez se você tiver alguma recomendação, alguma dica específica para os financiadores que possam permitir um melhor financiamento segundo a sua experiência, isso seria excelente. Thank you. And also, about SRHR, SDGs, people like me, and especially the youth, are not so coming out in our society because of Vemos que muitas pessoas na nossa sociedade, mas para mim seria bom se alguns dos financiadores pessoalmente pudessem proporcionar orientações para mim sobre como criar um movimento dentro da minha comunidade. Talvez eu poderia encontrar uma forma de trabalhar, porque é a primeira vez que eu faço isso e eu tenho uma trajetória muito longa. Eu também sou órfão, então eu tenho uma história muito longa, muito interessante, mas eu acho que foi excelente poder falar com todos vocês. Então, se vocês pudessem entrar em contato direto comigo, eu poderia receber todas as suas recomendações e talvez fazer alguma coisa para ajudar a minha comunidade, os grupos de jovens. Tem muitas pessoas, de fato, ontem, eu acho, eu marquei um encontro com pessoas que também tinham deficiências, mas esse tipo de problemas não são visíveis no Nepal. As pessoas com deficiências também são infectadas por vários tipos de doenças. No Nepal, esse é um grande problema na sociedade. Então, eu simplesmente queria ser um líder, representar um líder para a minha comunidade e fazer alguma coisa junto com vocês, alguma colaboração. Eu gostaria de que vocês fossem os meus mentores, basicamente. Então, eu gostaria de compartilhar a experiência com outros. Acho que você participa numa rede você está entrando numa rede de colaboradores que poderia ser muito útil para você, não sei qual é a sua situação específica. E como o Sean falou, a interseccionalidade é muito importante. O HIV não é a única coisa que as pessoas têm na sua vida. Então, para financiadores, isso é muito importante. E o que você acha, John? Bom, uma das coisas que eu mencionei na abertura é que a FCAA está muito interessada em trabalhar com filantropia para destacar certos assuntos e temos parcerias com outros grupos afins. Então, eu gostaria que as pessoas que estão procurando financiar um projeto procurassem opções fora do isolamento do HIV. Então, tem outras barreiras relacionadas com as deficiências, ou talvez poderia ser projetos de deficiências relacionados ou não com HIV. O FCAA
está tentando melhorar as habilidades dos fornecedores gerontológicos e também melhorar as habilidades de cuidar das outras pessoas. E queremos fazer esse tipo de trabalho interseccional e falar mais sobre os direitos das pessoas com deficiência e promovê-los em outros contextos. Temos um comentário do Mohan no chat, que está diretamente relacionado com essa situação, e você pode entrar em contato com ele. Bom, temos algumas outras perguntas, outros colegas que estão aqui no grupo e querem participar. Eu tenho um colega aqui da Fundação Gilead e da Elton John AIDS Foundation, e eu gostaria muito que eles comentassem alguma coisa sobre essa perspectiva ou falassem sobre alguma questão. Sara, eu não sei se o Caio Esther, o Gio e a Money gostariam de participar. Se alguns dos financiadores estão aqui quisessem falar alguma coisa, eles podem levantar a mão aqui e podemos ligar o microfone deles também. Olá, muito obrigada. Na Gilead, nos sentimos muito honrados de estar aqui no HIV 2020. E gostaríamos de informar a todos vocês que financiamos projetos e vocês podem entrar em contato com a gente no grants@gilead.com. Eu também falo espanhol, então vou falar em espanhol. Muito obrigado. Na Gilead estamos abertos a receber todas as suas propostas. Vocês podem colocar os seus projetos para obter financiamento no nosso site e podem enviar um e-mail a grants@gilead.com. Muito obrigada. Maravilhoso, muito obrigada. Bom, e agora, Sara, esta é a última oportunidade para as perguntas. Temos cerca de 10 minutos antes de terminar, então eu vou pedir para os meus painelistas fazerem um comentário final, uma conclusão. E antes disso, tem alguma outra pergunta que vocês gostariam de fazer nesse momento? Eu acho que o silêncio significa não. Oh yeah, if she put her hand, yes. She needs to put her hand up so that we can bring her in. I think she just has, so. Okay, brilliant. Esther. I think maybe we're having. Yes. Oh, here we go. Esther. Yeah, you hear me, right? Yes, thank you. Olá, dá para me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo bem. Olá a todos, muito obrigada pelas suas contribuições e pela oportunidade. Eu gostaria de dizer brevemente que, como vocês sabem, temos uma pesquisa que está quase sendo publicada, que será publicada junto com a PITS, que é outra estratégia que desenvolvemos, e queremos procurar onde estão os financiamentos para as populações-chave programação do HIV. Então, vai ser publicado em algum momento nesse verão, não temos uma data ainda, mas, bom, vamos ter uma sessão sobre isso no final do HIV 2020, no dia 20 de outubro. As organizações, em primeiro lugar, precisam de mais financiamento, um financiamento eficaz, que esteja alinhado com todas as regras, e precisamos de uma melhor coleta de dados, monitoramento, target setting também, para ter alvos bem definidos e objetivos bem definidos para o financiamento. Isso é fundamental. E temos financiadores importantes para o HIV, um fundo global para relações bilaterais e financiadores que
que trabalham com AIDS, que também compartilharam todos os seus dados. Temos muita colaboração em todas as perspectivas e estamos muito empolgados com as últimas etapas da nossa publicação, do nosso trabalho, que vai estar disponível em breve. É muito bom ouvir isso e eu acho que é muito importante falar sobre esses assuntos. Eu prometi que a gente ia terminar em tempo, então temos mais 10 minutos. Panel, I hope, a chance to say something. I'm going to start with the Eu people vou pedir que eles falem and that's Sean and John. as suas declarações finais, o Sean e o John. Então, John, pode começar. I just want to really thank everybody for this. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês por esse diálogo tão empolgante. Eu acho que todas as mensagens são muito importantes para a comunidade de financiadores e eu gostaria de reiterar o que eu falei antes. Precisamos pensar no trabalho além do HIV, de forma mais abrangente, com uma perspectiva de direitos humanos, direitos LGBT, em termos de justiça penal também, temos financiadores focados em todos os sentidos. E também precisamos que vocês tenham acesso aos nossos relatórios, como a Astrid mencionou, e relatórios relacionados com a filantropia mundial. Tentamos destacar os abismos de financiamento, onde está o financiamento, onde ele é necessário. Tentamos analisar com base na geografia, nas localizações geográficas, nas populações-chave, com base nas intervenções. E dessa forma podemos fazer as coisas melhor. E podemos identificar melhor as organizações que são grupos para nós e por nós. E como parte desse esforço, podemos ajudar a todos os receptores de financiamento, a todas as organizações e comunidades que recebem o financiamento. Então, o que nós gostaríamos de fazer é tentar identificar os grupos liderados pelas comunidades e queremos criar parcerias com as redes representadas e com seus membros também. Então, vamos falar mais sobre isso mais adiante. Gostaria de agradecer a Kate por organizar tudo isso e ao Sean por trabalhar com a gente, todos os nossos painelistas e todos vocês por dedicarem seu tempo a nós. Ok, obrigado. Vai em frente, John. Vai em frente, Sean. Hi. Kate, sorry, I had a few issues. Olá, Kate, desculpa, eu tive um problema aqui com a minha tela, mas, bom, eu achei que foi um começo de diálogo muito interessante. Eu espero que todos vamos continuar, que todos possamos continuar com esse diálogo. Eu sei que existem plataformas e oportunidades como Changing Faces, Changing Spaces, mudando caras, mudando espaços, fundos preocupados com a AIDS, que é o FCAA, mas não sabemos exatamente quando esses eventos vão acontecer de novo, devido a essa situação e essa realidade do Covid, e a ação positiva, Positive Action, não é perfeito, não é uma organização perfeita, mas estamos tentando ter conversas significativas e discussões com outros doadores e também queremos ter discussões com as pessoas que recebem financiamento para garantir que o Positive Action seja mais relevante e tenha mais contato com as comunidades que nós servimos. Então, uma das formas em que tentamos fazer isso é através
de discussões, conversas e comunicações constantes. Então, eu realmente espero que possamos continuar algumas dessas conversas nos próximos meses, e eu também gostaria de agradecer o seu trabalho, o trabalho do John e de todos os outros painelistas. Muito obrigada. Obrigada, Sean. Temos aqui um pedido, temos 5 minutos para a Carly. A Carly quer falar alguma coisa? Eu não sei, não tenho certeza de que tenhamos tempo, desculpem, eu quero que todos tenham um momento para dar uma palavra de encerramento, desculpem, eu vou falar para Stella dar o seu comentário final. Stella, por favor, em 30 segundos, diga um comentário final, por favor. Bom, eu acho que o que nós precisamos fazer, especialmente no financiamento, nós precisamos ter uma comunicação mais aberta com os financiados e tudo isso tem que ser feito não só aqui no HIV 2020, mas com várias organizações. Muito obrigado, muito bem. Pode ir em frente, Vera. Bom, eu gostaria de agradecer e também eu gostaria de destacar o que a Estela falou. Não pode ficar aqui essa conversa. Este foi um momento, um espaço incrível, e podemos levar as coisas adiante. Estamos cada vez mais perto, mas precisamos nos aproximar cada vez mais, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigado, eu concordo plenamente. Lohan, vai em frente. Eu também gostaria de aplaudir e agradecer a todos por essa sessão e agradecer a você por ser moderadora e todos os que formam parte do fundo, as pessoas que participaram. E eu acho que precisamos de mais financiamento, mas o financiamento normalmente vem de formas diferentes, trabalhando diretamente com organizações, mas sem um foco nos direitos humanos. Então, precisamos trabalhar com a mobilização e precisamos realizar pesquisas, avaliações e ter vários outras perspectivas e setores diferentes participando. E você, Judy? Eu tenho uma conversa final, um comentário final, desculpa, e realmente tudo que foi falado na discussão é muito importante, precisamos continuar em trabalhar juntos, porque todos estamos trabalhando com a mesma causa, também aumentar o compromisso financeiro, encontrar novas formas de colaboração. E precisamos continuar nos comunicando e comunicando sobre a necessidade de investimento no HIV e mais investimento nas redes comunitárias e diferentes mudanças na estrutura de poder. Ok, vai em frente, Jake. Obrigado, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu acredito que foi muito útil falar sobre todos esses assuntos e eu gostaria de destacar uma das coisas que a Judy falou. Como financiadores, precisamos parar de deixar que as políticas tradicionais sejam um obstáculo para chegar às comunidades. E com o aumento na disponibilidade de dados específicos sobre o HIV, não podemos perder de vista as comunidades que realmente queremos atingir. E isso é muito importante. Muito obrigada, isso é ótimo. Vai em frente, Gavin. Gostaria de agradecer aos organizadores do HIV 2020 e os Funders Concerned About AIDS and Positive Action por essa sessão. Eu acredito que existe uma disposição e vontade do Global Fund que está desenvolvendo estratégias e é muito importante analisar as nossas políticas e mecanismos de financiamento, porque mesmo quando existem os financiamentos, as políticas fazem com que o acesso aos fundos não seja tão fácil, então temos que trabalhar nisso.
Isso é muito bom, obrigado, Gavin. E eu sinto um grande privilégio de ter formado parte do HIV 2020. Não posso nem explicar. Para mim, essa honra foi muito grande e gostaria de agradecer a todos pela participação. Eu preparei um chá de ervas hoje que tem uma mensagem que diz que a sua força é a sua própria crença. Eu acredito que esse é um grande comentário de encerramento. Eu desejo tudo de bom para vocês. Obrigado pela sua participação. Vamos falar tchau agora, mas espero que possamos continuar essa conversa no futuro. Obrigada.